Crise internacional. No Brasil, a Bolsa de Valores registrou ontem um tombo histórico de mais de 12%, maior desde 1998. O caos nos mercados ocorreu após uma guerra de preços entre a Arábia Saudita e a Rússia derrubar as cotações do petróleo. Para a gente entender melhor essa disputa, conversamos agora com o sociólogo Legene Mirhan. Olá, Legene. Oi, Thalita, boa tarde. Obrigado mais uma vez aí pelo convite. Queremos entender o que aconteceu em relação ao petróleo, se é que essa disputa muito mais política vai se resolver rapidamente, quais as possibilidades de resolução. Queria que você explicasse para a gente, professor. Então, acho que não vai se resolver nem rapidamente e nem favoravelmente a nós, pobres, né? Aquelas populações periféricas, né? Que não aplicam dinheiro, ainda assim são as que mais sofrem com essa crise, né? Eu queria fazer um pequeno resumo. O contexto que nós vivemos hoje envolve 3 tipos de crise diferentes, né? Que é a crise dessa epidemia, que nós sabemos que não é tão letal, mas ela é de expansão muito rápida e está amedrontando todo mundo, né? Ninguém quer morrer, mesmo que sejam 4, 5 mil, né? Nós vivemos uma crise econômica global que estava em andamento, e está ainda. Alguns analistas, aquele famoso Nouriel Roudini, é o que previu a crise de 2008, em 10 detalhes, em 10 pontos, ele errou só 1, acertou 9. Ele está prevendo para este ano uma nova quebradeira global, não é? Não será igual a de 29, provavelmente, mas será maior que a de 2008, né? Então, isso é uma situação. E aí, anteontem, começa a crise do petróleo. 3 crises juntas, todas interligadas, não é possível separar, e nós, brasileiros, ainda temos um quarto e grande problema, que é este governo que, por si só, é um desgoverno e é a crise em pessoa, né? Então, esse contexto é altamente explosivo, né? Bom, eu queria, se você me permite, eu fiz aqui um pequeno resumo. Essa questão do petróleo, como eu tenho falado há muito tempo aqui e nos meus livros, o petróleo faz parte da geopolítica mundial, não é? O hidrocarboneto, não há nenhuma perspectiva. Os autores mais otimistas, 30 anos, e os pessimistas, 50, que afirmam, olha, só depois de passar esse tempo todo é que nós vamos poder prescindir do petróleo. Então, energia eólica, energia solar, etc., nada hoje substitui o petróleo. Então, ele é estratégico para o mundo, né? E aí eu mandei para a produção do seu programa 3 ilustrações. Estamos com o primeiro. Isso, a número 1 é uma comparação entre as estatais do petróleo e as 6 irmãs. Não são mais 7 irmãs, tem algumas que houve uma fusão aí das grandes empresas, né? E aí vocês vejam que interessante, as estatais, né, de petróleo, né, elas detêm 90% das reservas, né? E as 6 irmãs, as 10 maiores, as 6 irmãs, elas detêm apenas 10% das reservas, né? Ou seja, de um total de 130 empresas de petróleo no mundo, não é? 35 são estatais, 95 são privadas, mas essas 35 estatais detém 90% da reserva. Espera um minutinho que eu acho que a gente está com o gráfico errado. A gente está de produção de petróleo e reservas. Eu acho que você estava citando um outro gráfico. Vamos colocar o próximo. Estatais do petróleo versus as 6 irmãs. Essa sim, agora sim, pronto. Tá, número 1. Então, bom, então é isso, em resumo é isso. O mundo possui 130 empresas de petróleo, 35 são estatais e 95 são privadas. Todas as 95 juntos, inclusive as 6 irmãs maiores, ficam só com 10% das reservas. Então, a questão, os países maiores produtores, as 10 maiores empresas produtoras de petróleo, todas são estatais. E eles aqui no Brasil estão querendo acabar com a Petrobras. O segundo gráfico é esse, então, que estava na tela. Aí você vê a quantidade em relação aos países árabes e em relação às reservas do mundo, não é? Esse aqui, 876, é a reserva só dos países árabes. O mundo tem uma reserva total de 1 trilhão 150 bilhões de barris, né? Então você veja que só os árabes sozinhos têm 800 e tantos milhões. E aí a última
ilustração que eu selecionei para o seu programa, a número 3, é a que mostra, então, essa questão do Oriente Médio, né? Eu trabalho com o Oriente Médio expandido, que é, além dos 22 países árabes, nós, então, incluímos sempre a Turquia, que não é um país árabe, e o Irã, que também não é um país árabe persa. Este mundo, 22 países, mais Irã e Turquia, representam só 8% 500 milhões, é só 8% da população da Terra. Também o seu PIB é muito pequenininho, 3, poucos trilhões, dá 5%. O PIB da Terra é 80 trilhões, não é? A população, etc. Agora, vejam as reservas de petróleo. Né? Essa turma detém 65% da reserva. Então, tudo no mundo hoje passa pela conquista do petróleo no Oriente Médio, né? Bom, eu queria aqui também, acelerando, você vai me dizendo aí como é que está o tempo, nós falamos da OPEP. A OPEP é parte dessa crise que nós vivemos. A Rússia não é membro da OPEP, a OPEP foi 14 que foram fundados, hoje são 13, né? 7 países árabes, tem 4 ou 5 africanos, etc., Venezuela e o Irã, né? Isto é a OPEP hoje. Eles produzem 44% de toda a produção diária mundial, que é 80 e poucos milhões de barris, e são detentores de uma reserva estimada aí em 80%, né? Então, essa é a OPEP. Agora, o que estão dizendo por aí? Né? A explicação muito fácil, e eu tenho contestado essas explicações, não é que a Rússia, que não é membro da OPEP, mas participa como observador de reuniões, né? Como outros países participam também, é que a Rússia não teria concordado com um acordo de diminuir a produção para que os preços aumentassem. Foi um pedido que a Arábia Saudita fez. Eu acho essa explicação muito simplista. Do meu ponto de vista, a Arábia Saudita, voluntariamente, por orientação dos Estados Unidos, mesmo que isso quebre o seu próprio país, mesmo que isso afete os Estados Unidos, e afetará, e vou falar daqui a pouco por quê, a Arábia Saudita aumentou a sua produção e os preços desabaram. Mas o objetivo qual é? O objetivo é quebrar, pela ordem, Venezuela, que é o país que mais depende da pauta da exportação do petróleo. Em segundo lugar, quebrar o Irã. Em terceiro, se possível, quebrar a Rússia. A Rússia, não tenho dúvida que eles não vão conseguir. Mas os outros dois, eles são mais frágeis e podem ser afetados. No entanto, a consequência para os próprios Estados Unidos é que eles pularam ultimamente de 9 para 12, 13 milhões, eles estão extraindo petróleo do xisto betuminoso, que além de ser danoso ao meio ambiente, ele é muito mais caro. Os estudiosos e expertos do petróleo, eu recomendo aqui para quem quer se aprofundar, é meu livro de cabeceira, né? Daniel Yergin, né? Sobre o petróleo. O melhor trabalho, é um livro de 1990, a tradução brasileira 92, eu li em 95. Tem mais ou menos 1000 páginas, né? O xisto, os estudiosos dizem que o xisto só é lucrativo a partir de um preço de $60 o barril. E hoje, online, já acabei de ver aqui, ele deve fechar hoje os mercados a $33, né? Então, isso é impossível sustentar. Então, a tendência é os Estados Unidos pararem ou desacelerarem a produção de petróleo a partir do xisto betuminoso, né? Então, estamos no finalzinho já? Pode concluir. Nós tivemos 2 grandes crises do petróleo, que é preciso registrar. A de 73, não é? E eu tenho aqui até os valores, que pouca gente sabe, né? A de 73, o barril de petróleo era $3, né? Ele passou naquele ano, por causa da guerra do Yom Kippur, que foi uma das guerras que Israel fez contra os palestinos e o Egito, né? Ele passou de 3 para $14, né? Então, e depois, em 79, o novo choque do petróleo. Ele passou dos 13, 14, que estava, para 34. Mas, você fala, mas 34 é pouco. Só que $13 em 79 era $45 hoje, e 34 era $120. Isso deu impacto na economia mundial que nós sofremos até hoje. Essa situação é o contrário. O preço não subiu, né? É claro que pode ter suas consequências. Países que importam muito petróleo, como o Japão, 3 milhões. O Japão não produz um barril por dia, mas importa 3 milhões, e é um país central. Esses países que importam petróleo vão ser beneficiados
para pagar mais em conta. Mas vai afetar profundamente a Arábia Saudita, que vive hoje um conflito interno que pode desembocar amanhã ou depois num conflito, não sei se guerra civil, mas um conflito de grandes proporções. 2 herdeiros do trono, do Salman al-Saud, foram presos recentemente por esse que quer ser o sucessor. E os Estados Unidos vão ser afetados nesse sentido. Eu quero concluir aqui que essa combinação de epidemia, crise global por causa da financiarização do capital e essa questão do petróleo é explosiva e muito ruim. E não vejo nenhuma perspectiva que isso vá melhorar em curto prazo, Thalita. Uma aula de geopolítica com o professor Legene. Muito obrigada, professor. Até semana que vem. Obrigado a você. Até semana. Até.